Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 15 de dezembro de 2022. A Rússia ordenou uma série de ataques de drones contra Kiev na última quarta-feira. Seus primeiros ataques de drones após algumas semanas estiveram parados e os ataques continuam persistindo. Enquanto a guerra na Ucrânia se aproxima de seu 10º mês e os líderes ocidentais prometem maior apoio à Ucrânia, autoridades ucranianas disseram que as defesas aéreas do país conseguiram derrubar 13 drones que eles disseram serem de fabricação iraniana, que depois os restos foram identificados no solo. As forças russas também atacaram o prédio da prefeitura em Kherson na quarta-feira. Esse prédio, inclusive, a Rússia ocupou ele durante o tempo que esteve dominando Kherson. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com as suas redes sociais. O último ataque de Moscou ocorre um dia depois de surgiram relatos de que Washington planeja dar à Ucrânia o sistema de mísseis Patriot, aguardando a aprovação final apenas do secretário de Defesa Lloyd Austin e do presidente Joe Biden, que praticamente isso já está certo. O próprio Biden deu o sinal verde para preparar o envio dessas baterias de mísseis Patriot. O envio de armas de defesa aérea, que a Ucrânia há muito tempo pressiona, marcaria o envio de armas mais avançadas dos Estados Unidos da América para a Ucrânia até agora. Moscou já alertou contra a medida, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarando que a Rússia indubitavelmente atacaria o sistema Patriot. Em uma forte demonstração de apoio, os líderes mundiais prometeram mais de $1 bilhão em ajuda à Ucrânia essa semana. Bom, quando o Dmitry Peskov vem e diz que vai atacar, na realidade é uma retórica, né? Eles gostariam de atacar, assim como eles prometeram atacar os lançadores de mísseis HIMARS e não conseguiram destruir nenhum até agora, e aliás, nem descobriram onde eles estão, né? Então, é muito difícil, e já faz alguns meses que os HIMARS estão fazendo um grande estrago para o lado russo. Dificilmente eles vão achar os mísseis Patriots também. O que eles têm medo dos Patriot, porque não existe arma do lado russo tão avançada contra o Patriot, como no mesmo nível tão avançada como os HIMARS. Então, na realidade, isso preocupa eles e sabem que o número de baixas do lado russo vai aumentar. Então, como eu estava dizendo, essa demonstração de apoio também que a União Europeia disse que vai fornecer $1 bilhão em ajuda à Ucrânia esta semana, dos quais vão ser destinados, parte deles, $442 milhões à dizimada infraestrutura de energia da Ucrânia, que foi criminosamente atacada pelas hordas criminosas russas do criminoso de guerra Vladimir Putin. Após ataques contínuos de mísseis russos, quase metade da infraestrutura de energia do país foi destruída, segundo as autoridades ucranianas. À medida que as temperaturas despencam, as Nações Unidas alertaram que quase 7 milhões de crianças ucranianas carecem de aquecimento, eletricidade e abastecimento de água constantes. Ou seja, essas milhões de crianças ucranianas estão enfrentando um inverno sombrio, amontoadas no frio e na escuridão, com a pouca ideia de como ou quando a trégua pode chegar. A própria diretora da Unicef, Catherine Russell, em um comunicado, mostrou a preocupação sobre esse assunto. Aliás, abrindo um parênteses, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs uma trégua no Natal e Ano Novo, mas os russos negaram essa trégua. Além das ameaças imediatas que as condições de congelamento trazem, essas crianças também são privadas da capacidade de aprender ou se manter conectadas com amigos e familiares, colocando a saúde física e mental dessas crianças ucranianas em um risco, eu diria, desesperador. Na quarta-feira, autoridades dos Estados Unidos da América disseram que não esperavam que o conflito terminasse nos próximos meses, mesmo em um clima mais frio, dado que estamos vendo no ar e no solo, na Ucrânia,
esses combates e ataques violentos entre ambas as partes, é difícil concluir que esta guerra terminará até o final do ano. Quem falou isso foi o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Não esperamos que os combates parem nos próximos meses de inverno, acrescentou ele. Nos Estados Unidos, 2 legisladores dos Estados Unidos da América apresentaram uma resolução no Congresso instando Biden a expulsar a Rússia do Conselho de Segurança da ONU devido às suas violações flagrantes do Estatuto da instituição, relatam Jack Dest e Amy McKinnon. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Embora a viabilidade do plano seja contestada, escreve McKinnon e Dett, a mudança solidifica o pensamento, tanto no Capitólio, que é onde fica o Congresso americano, chamado lá Capitólio, quanto no governo Biden, sobre como conter a influência russa em algumas partes da Ucrânia, onde ela está agindo como verdadeira máquina genocida e assassina. Então, esses dados colocados aqui, claramente nós vemos que a guerra não vai terminar logo, né? Quero apenas voltar àquele meu parênteses da questão da trégua de Natal, que foi pedida pelo presidente ucraniano. A Rússia descartou isso, né? Descartou isso hoje. O Dmitry Peskov é porta-voz do ditador russo, né? E marionete do ditador russo também. A Ucrânia precisa entender as novas realidades da guerra, o Peskov falou isso, em referência às regiões anexadas criminosamente por eles, russos. Ele não falou criminosamente, o criminosamente é por minha parte, né? E sem levar isso em conta, a negociação é impossível, disse, porque o que ele quer? Ele quer, a Rússia aceitaria a trégua e aceitaria também ir para a mesa de negociações se a Ucrânia reconhecer os estados que o gangster em chefe da Rússia, Vladimir Putin, anexou. Ele quer que haja um reconhecimento disso da Ucrânia. E ele acredita que se a Ucrânia reconhecer, internacionalmente também será reconhecido. E também essa questão muito importante que eu falei, essa doação dos países para a Ucrânia, que na realidade foi anunciada terça-feira próxima passada, da doação de 1 bilhão para ajudar a Ucrânia a enfrentar o inverno boreal em meio à invasão russa. Ou seja, isso é muito importante e continua sinalizando o apoio firme da comunidade europeia, da União Europeia, e o envio de mísseis Patriot também continua sinalizando o apoio firme dos Estados Unidos da América à Ucrânia, onde muitos achavam que esse apoio iria minguar após a chegada do inverno, mas isso não está acontecendo e não vai acontecer, porque eles são cientes de que a Rússia precisa ser derrotada. A Rússia não pode ficar à vontade, né? Tem um outro fato que, inclusive, a Eslováquia, antigo país da cortina de ferro, ainda do tempo da União Soviética, ela vai transferir para a Ucrânia 24 aviões de caça MiG-29 para a Ucrânia, modernizados para os padrões da OTAN, né? Ou seja, que ainda tem uma vida útil até 2035 com essa modernização, tanto em seus sistemas de radar como de armamento novo colocado. Então isso é um fato muito importante. Brevemente, esses aviões que já foram modernizados vão fazer parte das esquadrilhas ucranianas nos áreas da Ucrânia para defender a Ucrânia e para contra-atacar contra a horda criminosa russa. E outros aviões, em torno de 14 aviões mais, estão sendo modernizados e também serão entregues à Ucrânia. Eu quero destacar essa semana, numa cerimônia em Estrasburgo, na França, o Parlamento Europeu ele concedeu o prêmio Zakharov ao corajoso povo ucraniano. E assim, exatamente, não são minhas palavras, são palavras do Parlamento Europeu, ou seja, eu vou repetir. O Parlamento Europeu concede o prêmio Zakharov ao corajoso povo ucraniano, numa cerimônia em Estrasburgo, França. Esta é uma homenagem aos cidadãos ucranianos que vivem desde fevereiro deste ano os efeitos de uma guerra criminosa levada a cabo pela Rússia e seus assassinos. E é o fato chocante que eu achei, já que nós falamos em criança no início desse vídeo,
foi descoberta na cidade de Kherson uma câmara de torturas para crianças. Essa cidade que foi liberada, que eu comentei que a prefeitura lá foi bombardeada. Teve fato torturas contra crianças para que os pais confessassem se sabiam de alguma coisa sobre a resistência ucraniana, sobre as guerrilhas ucranianas. E essa sala, havia uma sala especial para menores, onde eles eram torturados, esses menores civis, porque não existem menores militares, ou seja, russos criminosos. Russos são bandidos. Então, vocês estão vendo que apesar deles estarem perdendo em terra, perderam muito do território em que eles conquistaram, eles não deixam de praticar seus crimes. Eu espero que Vladimir Putin e toda a gangue do Kremlin, de fato, aparem no banco dos réus, que lá é o lugar deles, e sejam condenados e presos e sujeitos a quaisquer condenações. Esse tipo de crime que eles estão condenando, que eles estão realizando, com certeza cabe a eles a pena capital. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o povo sofrido e heróico da Ucrânia, que foi homenageado pela União Europeia com um prêmio, e Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram ao vídeo e aos inscritos no canal. Deus salve a Ucrânia, Deus salve o Brasil. Obrigado a todos, tenham todos um excelente dia. Paz e bem.